Fala pessoal, beleza? Então estamos aqui com mais um vídeo. Esse, como vocês podem perceber, vai estar abordando aí a formação dos estados absolutistas. Então não se esqueçam de pegar os cadernos e anotar aí as informações mais importantes, tudo bem? Então iniciando a nossa aula, quando falamos de formação dos estados absolutistas, estamos nos referindo aí ao nascimento das monarquias nacionais. Ou seja, é o momento em que o rei, ele por fim, passa a governar essa Europa a partir de então. Beleza? Então, definindo o termo, absolutismo, ele marca o processo de concentração de todos os poderes nas mãos dos reis. Tendo como início, então, o período final daquilo que foi definido como Idade Média, mais ou menos no século XI e XII, e se consolidando aí no século XV e no século XVI. Beleza? Então, é preciso lembrar que essa transformação política ela acontece de uma maneira bastante lenta. Então, uma transformação aí que leva alguns séculos para estar completamente definido. Beleza? Então, falando um pouquinho sobre o rei, como que vai ser feita essa escolha? Então, o rei ele vai ser aquele nobre que, ao final da Idade Média, vai estar em melhores condições do que outros nobres, tendo o apoio de mais linhagens pertencentes aí a esse grupo social. Tudo bem? Então, ele vai ter que contar com o apoio de diversas famílias que fazem parte da nobreza. Ele vai ter que contar com um apoio militar bastante forte e um grande apoio econômico. Então, assim, esse nobre ele acaba se destacando nessa sociedade ainda se organizando, ainda que está em transformação, e ele chega no poder, e essa família de nobres chega no poder aí. É preciso deixar bem claro que quando a gente estuda aí essa passagem, fim de Idade Média e início da Idade Moderna, a gente vai estar assistindo aí a consolidação do sistema capitalista. Então, esse é um dado muito importante de ser lembrado, porque é agora que esse sistema tão importante, ele começa a se enraizar nessa sociedade europeia. Então, a partir do momento em que o rei, em que se tem aí uma família real governando essa sociedade, esse rei ele vai começar a estabelecer a centralização do seu poder. E ele nem sempre vai governar de forma autoritária, controlando todo mundo. Beleza? Então ele vai contar com o apoio de dois grupos sociais que vai acabar, de certa forma, aí, legitimando, gostando do poder real. Então, o primeiro grupo, obviamente, serão os nobres. Então, a partir do momento em que o rei garante, preserva as propriedades da nobreza, aquilo que era sinônimo de riqueza, no caso, as grandes propriedades de terra e os seus privilégios, no caso, a não tributação desses grupos, a nobreza passa a apoiar o rei de forma quase que cega. E no verso da moeda a gente tem aí uma camada em ascensão, no caso, a burguesia, que não tem terras, que não tem um sobrenome importante, mas tem algo bastante interessante que o rei vai começar a gostar bastante, que é o dinheiro. Então o rei, a partir do momento em que ele unifica as leis, padroniza as moedas, os valores aí, e ele incentiva a produção desse comércio, ele incentiva essas práticas comerciais aí, alavancando um acúmulo de riqueza dentro dessa burguesia. Essa burguesia ela é taxada, ela
ela paga um tributo, né, digamos assim, para o rei. Né? Então o rei ajuda a burguesia ajuda o rei. Né? A nobreza legitima o poder real e o rei, né, essa família real, preserva, né, os privilégios desse grupo. Então, assim, tanto nobreza quanto burguesia estarão orbitando, né, apoiando a figura real. Beleza? Dando continuidade, quando nós temos aí uma família real, um governo absolutista consolidado, automaticamente nós temos aí a formação dos territórios unificados, a gente já tem a presença de fronteiras estabelecidas, né, nessa Europa, e todos os que vivem dentro desse território estão subordinados à autoridade do rei. Este que passa aí a exercer inúmeras funções. Então, qual vai ser a função do rei a partir do momento em que ele está no poder? O rei, num primeiro momento, para manter a ordem sobre os seus territórios, ele vai estar estabelecendo aí a formulação de leis. Então, diferente daquilo que acontecia na Idade Média, por exemplo, onde as antigas tradições eram passadas de pessoa a pessoa, né, de geração em geração, e aquilo virava uma norma comum de todos, agora a gente tem aí a fixação, a criação de códigos para estabelecer a ordem nessa sociedade. Beleza? Então, num segundo item, é o rei quem vai começar aí essa cobrança de impostos, né? Em especial em todos os trabalhadores aí da cidade, no caso, a burguesia. Então o rei ele estabelece o aumento de imposto, ele diminui o imposto, então ele governa aí de acordo com os seus interesses. É durante o regime absolutista que a gente tem a criação e a organização de exércitos permanentes e profissionais, né? Então diferente daquilo que acontecia durante o feudalismo, né? Onde existiam vários exércitos mercenários, agora a gente tem o exército como uma instituição profissional extremamente leal à figura do rei. Tudo bem? E como um quarto item, e não menos importante, o rei ele tem nas suas mãos também o poder judiciário. Né? Então ele julga e ele pune os crimes cometidos à sua maneira, de acordo com aquilo que ele acha que é certo. Então vai ser comum, por exemplo, o rei estabelecer penas de prisão à execução. Então ele é o rei, ele governa de acordo com aquilo que ele acha melhor, tá certo? Então cabe ao rei a interferir nos assuntos do Estado. Então ele exerce um controle muito forte em cima dessa população. Tudo bem? Então ele declara guerra, ele declara paz, ele faz aliança, ele desfaz aliança, ele controla o comércio, ele controla, né, diretamente toda a população que vive sob o seu domínio. Então eu gostaria de estar falando sobre isso com vocês nessa aula. Qualquer dúvida, me procurem, beleza? Fiquem bem e até a próxima.